Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 7 coisas que eu aprendi por conta de ser psicólogo. Queria compartilhar um pouco dessa experiência pessoal e profissional. É engraçado como a psicologia traz um monte de reflexões pra gente, teóricas, mas na hora que você vai atuar efetivamente, eu particularmente no consultório, eu sei que vários psicólogos têm as suas experiências respectivas em várias áreas, mas eu consegui aprender muitas coisas depois desses mais de 12, 13 anos de clínica. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, porque a psicologia é o tipo de profissão que inevitavelmente você não consegue sair como pessoa igual de como você entrou. Talvez outras profissões tenham essa mesma característica, mas a psicologia, em particular a clínica, faz com que você pense e reveja muitas das suas questões pessoais. De um jeito ou de outro, a cada 50 minutos de sessão, você sai tocado por uma vida humana, por uma experiência e por uma reflexão de coisas que você nunca tinha parado para pensar. A primeira coisa que eu percebi no meu caso é que eu sinto mais empatia de modo geral e o meu sentimento de compaixão é maior. Eu sempre tive uma facilidade para poder perceber o que as pessoas estavam sentindo, identificar algumas coisas, isso é o que a gente chama de empatia, mas me colocar realmente no lugar dela, sentir as emoções dela, pensar como ela pensa, foi um exercício que veio com o consultório. E em função disso, a compaixão também, que é aquela vontade, aquele impulso de diminuir e atenuar o sentimento, a dor daquela pessoa. Isso é muito valoroso para mim, porque não que eu fosse uma pessoa de índole egoísta, mas sabe aquela tendência que a gente tem a se colocar sempre no nosso lugar, pensar com o nosso umbigo? A psicologia e o consultório me ajudaram a saber colocar a outra pessoa na minha frente e perceber como ela realmente é e quais são as dimensões subjetivas dela, mais do que a minha, e isso me deu uma percepção muito mais clara e uma melhora na convivência com as outras pessoas. Outra coisa bem importante para mim foi a capacidade de ter paciência com as limitações humanas, com as dos outros que eu vejo o tempo todo e com as minhas. Acho que ao longo de um processo terapêutico você vê as pessoas se transformando de diferentes formas possíveis, pessoas se conhecendo mais, tomando decisões na vida pessoal, profissional, amorosa, enfim. E você vai percebendo que existem limites onde a gente vai se esbarrando, e eu aprendi a ter paciência um pouco com isso, o que me ajudou a ter menos raiva ou perda de paciência quando as pessoas de alguma maneira tropeçam nas próprias questões. Então algumas pessoas me dizem: puxa Fred, você parece que não está me julgando. E de fato não estou, porque eu consigo entender como a gente derrapa nas nossas questões. Eu próprio derrapo nas minhas questões. No meu próprio processo terapêutico, eu vejo quais são as minhas dificuldades, onde elas estão alicerçadas, onde elas estão apegadas. Isso me faz, consequentemente, olhar para outra pessoa com muito mais compaixão, carinho e muita paciência. Conviver com todos os tipos de emoções também foi um benefício que eu tive. Eu tinha muita dificuldade antes de conviver com a raiva ou com a tristeza das outras pessoas. É como se eu sentisse o impulso de acalmar elas ou fazer com que elas ficassem animadas. E no consultório eu aprendi a respeitar esses sentimentos, essas emoções, como partes legítimas da narrativa, da história delas. É como se eu tentasse não ficar consertando o que ela está vivenciando. E esse processo de aceitação das emoções tal como elas vêm, sem julgamento ou sem tentar apaziguar essas questões, faz com que as emoções tragam mensagens importantes para ela. A tristeza, por exemplo, de coisas que essa pessoa perdeu, que ela valoriza, que ela estima. A raiva de coisas que ela se indigna, de coisas que machucam, de coisas que são abusivas, vamos colocar assim. E isso fez também que eu aprendesse a conviver com minhas emoções, porque eu também sou afetado como ser humano
na medida que a pessoa vai relatando, e isso é até importante para saber qual é o feedback do que a pessoa fala e de como isso toca as pessoas. Então, conviver com o choro de alguém não é uma coisa que me constrange, pelo contrário, é uma coisa até que eu me sinto privilegiado de poder testemunhar um momento de entrega genuína. Isso é uma coisa que me tornou mais humano e mais perceptivo. Um quarto aspecto é, em função dessa outra característica que eu comentei, é de saber dançar com a dor do outro. A dor, ela tem uma característica muito própria. Ela tem a ver com feridas que são antigas, coisas que têm conexões profundas com o amor que uma pessoa tem em relação aos seus pais e as problemáticas, os traumas que ela tem. Então, dançar com a dor do outro, deixar com que ela apareça ou que ela se oculte, enfim, fazer com que eu não apresse o processo, para que a dor possa sair como se ela tivesse vindo espontaneamente, sem forçar, sem julgar. Isso é uma das coisas também que eu aprendi a fazer e também aprendi a fazer comigo, porque eu também tinha muita pressa em querer resolver minha dor. É como se eu não quisesse passar de um dia para o outro com uma pendência emocional, sem ter que tratar um assunto, por exemplo, nos relacionamentos, e eu aprendi a colocar minha dor um pouco ali na escrivaninha, olhar para ela e não necessariamente querer resolver ela de um momento para o outro. E isso me deu uma tranquilidade para entender que a dor tem seu tempo para desabrochar. Outro benefício foi aprender a ter consciência e liberar um pouco meus preconceitos. A gente já nasce, vamos dizer assim, empanturrado de preconceitos que a gente nem tem consciência que tem. Seja o machismo, homofobia, gordofobia, a outrofobia de modo geral. Até a autofobia, a gente se incomoda com as nossas questões de modo geral. A gente se incomoda com a diversidade humana. E eu jamais seria capaz de conhecer pessoas tão diferentes de mim se não fosse pelo consultório. Eu sou uma pessoa de natureza mais reservada, mais tímido até, mais introspectivo, e eu certamente teria dificuldade de me entrosar com outros tipos de pessoas com personalidades diferentes da minha. Mas no consultório elas vêm me buscar, confiam no meu trabalho, e eu aprendi a olhar para elas com a beleza que elas têm. Então eu comecei a ter consciência dos preconceitos que eu carregava, e na medida que eu olhava aquela pessoa com a qual eu tinha um preconceito original, eu fui me abrindo para aquela experiência e fui lentamente me soltando e perdendo aquelas imagens, aquelas ideias enviesadas que eu tinha, simplesmente porque alguém me ensinou e eu nem sabia qual era a lógica disso. Então, se você me perguntar, Fred, você não tem preconceito? Eu vou dizer que tenho consciência deles, e eu tenho consciência de como não deixar com que eles afetem minha percepção e o meu amor que eu tenho pelas pessoas que eu estou atendendo, que eu estou ajudando de alguma forma. E eu posso dizer então, em função disso, que esses preconceitos eles estão até se diluindo, se desfazendo. Eu nunca vou conseguir dizer que eu consegui desfazer eles por completo, porque eu não sei a profundidade da raiz que esse preconceito tem dentro de mim, mas eu já tenho consciência disso e eu já sei deixar com que isso não me afete ou seja instintivo dentro de mim. O consultório também me ajudou a quebrar muitos mitos a respeito das pessoas. Eu vou confidenciar dois assim que são coisas bobas, mas eu tinha a ideia de que pessoas ricas ou muito, muito ricas não sofriam, ou pessoas bonitas, daquelas belezas estonteantes, elas basicamente não tinham problemas. Porque como isso sempre foi vendido, pelo menos na minha infância e na adolescência, sempre foi assim, como se fosse a vida ideal, eu entendia, na minha ingenuidade, de que, bom, se essas pessoas têm poder aquisitivo, status, fama, seja lá qualquer símbolo de poder, ou que ela tenham beleza, consigam ficar tecnicamente com qualquer pessoa que elas desejem, elas não têm problemas, não têm questões. E isso está longe de ser verdade. Eu vi pessoas com todas as condições sociais, com todos os tipos de aparência, tendo basicamente as mesmas questões humanas, de amar e ser amado, de sentir querido ou não, de sentir relevante ou não, desejado ou não, entusiasmado ou não. Ou seja,
a dor nos nivela a todos. E eu acho que também eu acabei tendo no consultório o privilégio de lidar com situações extremas da vida, do tipo pessoas adoecendo, pessoas morrendo, pessoas nascendo, pessoas prestes a dar à luz. Essas situações extremas da vida, esses limites da existência, essas questões que tocam coisas que vão além do nosso entendimento racional, eles acabaram chegando até o consultório de maneiras diferentes e isso me fez ter uma completa outra percepção do entendimento a respeito da vida e da morte. Eu sinto que eu tenho mais respeito de modo geral para as coisas da vida. Então, por exemplo, quando alguém fala saúde para dar e vender, sei lá, no começo do ano as pessoas falam, eu entendo qual é o real significado da palavra saúde, quando você tem ela, quando você não tem ela. Então acho que eu fiquei muito mais sensibilizado e humanizado nesse sentido. O que está longe de ter me feito uma pessoa perfeita, que um super-homem das emoções, como talvez algumas pessoas fantasiem que o psicólogo tem de modo geral. Eu tenho meus sofrimentos, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas travas, eu tenho meus limites, eu tenho meus medos. Eu acho que a grande diferença é que eu aprendi a conviver com eles sem tanta autopunição, sem tanta autocondenação, porque na medida que eu também fui me tornando mais compassivo com a dor dos outros, eu também desenvolvi um pouco mais de compaixão comigo mesmo. Então acho que foram todas essas coisas que a psicologia aplicada na prática me ajudaram a desenvolver. Tem um convite que eu queria fazer para você, talvez você não conheça. Eu tenho dado aulas virtuais, um mini curso gratuito para pessoas que queiram entender um pouco de psicologia. Várias pessoas me pedem, me perguntam sobre isso e eu resolvi transmitir um pouco daquilo que eu entendo sobre o que é psicologia para pessoas que não são da área da psicologia e que nem desejam ser psicólogas, mas querem entender um pouco de psicologia, que é amenteHumana.com.br. Lá eu tenho um mini curso gratuito bem legal que eu recomendo para que você que tenha curiosidade a respeito da mente humana possa assistir e se deliciar um pouco com essas coisas que eu tenho aprendido. amenteHumana.com.br. Se você curtiu esse vídeo, dê um like aqui, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal e mude a configuração do YouTube para que ele sinalize para você quando um vídeo novo aparecer. O YouTube mudou algumas regras, então tem agora esse cuidado extra para você mudar tanto no seu celular quanto no seu computador para que você seja notificado por e-mail ou para que ele clique ali no seu celular quando um vídeo novo aparecer. Deixe seus comentários aqui, sugira novos temas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!